Então, boa noite para todas e todos. Nós estamos continuando esse curso sobre a introdução à vida intelectual. Eu já percebi pelo rosto de vocês que já estão bem adentrados na vida intelectual. Cada tarde o rosto fica mais intelectual. Então, eu já me alegro e congratulo-me com esse auditório assim tão circunspecto e provecto na ciência e na cultura. Obrigado. Bom, agora falando sério, qual o objetivo desse curso? Sempre eu faço uma repetição rápida. O objetivo é o seguinte, são 3 níveis. Primeiro, nós queremos adquirir algumas atitudes, ou umas posturas fundamentais, que vai ser o mais importante porque o nosso curso é pequeno. Praticamente vou terminar aí. Mas se eu fosse dar um curso mais longo, eu ainda colocaria um trabalho de metodologia, e depois a arte de escrever. Mas, infelizmente, não vou chegar lá, porque essa é a penúltima aula, a aula que vem é a última, então vamos ficar só nas atitudes. Pode ser que depois o Delmar se inspire a fazer uma segunda parte desse curso daqui a uns 10 anos, quando eu completar 90 anos, entende? Porque aí eu daria a outra parte que eu não dei, né? que também são autônomas, seria a parte mais metodológica e a parte mais a arte de escrever. Porque eu tenho a impressão que muita gente não escreve, não é porque não seja nem inteligente, nem intelectual, mas porque não adquiriu certas técnicas para escrever, né? Então, há umas regras para a gente desabituar-se a escrever. Mas vou deixar isso de lado e nós vamos entrar hoje no tema do realismo e da criatividade. Mas antes, uma palavrinha sobre a vida intelectual. O que eu disse de importante naquela primeira aula? O mais importante foi distinguir profissão e vocação. Primeiro, distinguir o que é intelectual, né? Intelectual não é necessariamente ser só inteligente, nem é um erudito, nem é por assim, um pesquisador como tal. Eu uso no sentido da pessoa que tem uma visão ampla e é capaz de perceber a realidade, iluminá-la para si e para os outros. Esse é tipo do intelectual. Ele consegue tornar a realidade clara para ele primeiro, se não torna para si não adianta, e ajuda que outros a entendam. O erudito não, escolhe aquele cantinhozinho dele, aquela especialidade dele, ou especialização, e perfura até chegar ao Japão. Quando ele chega no Japão, ele para a pesquisa, porque aí cai dentro d'água. Mas nós, aqueles que querem ser intelectual, pelo contrário, procura ter uma visão mais ampla, mais sistemática. Profissão e vocação. Quando eu digo profissão, dois elementos fundamentais da profissão. Reconhecimento social e competência. São os 2 valores principais da profissão. Um advogado competente, ele sabe defender as causas, e a sociedade reconhece, ele é advogado. Por quê? Tirou título, fez curso de universidade, etc. Então, supõe que seja reconhecido socialmente. Daí que no Brasil existem instituições que diplomam um médico, qualquer um profissional, e o Ministério da Educação controla para que você não seja um médico que não tenha título. Portanto, você seria alguém criminoso, seria um crime, não você ser um profissional sem reconhecimento social. Vocação já é outro nível. Vocação, como diz a própria palavra, vem de uma paixão. E paixão em português tem 2 sentidos. Tem o sentido de amor muito grande, tem uma paixão, mas nós estamos na quaresma, daqui a pouco, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é? O sofrimento. Então a vocação intelectual tem suas horas difíceis, de disciplina, de luta, de sofrimento. Então supõe que você tem uma paixão tão grande e um amor tão grande, que você suporta essa disciplina necessária para ser um intelectual. Na arte de pensar, o que eu acho importante? Já acho importante. Mais importante para mim, 3, 4 coisas. Primeiro, relacionar. Pensar é relacionar. Vocês podem fazer um exercício em casa, para casa. Escrevam, por exemplo, numa folha, a palavra árvore. E vejam com que substantivos, não adjetivo, com que substantivo você relaciona a palavra árvore. Aí vou ver a capacidade de relação. Vou dar um exemplo. Alguém põe árvore, vida, ecologia. Chega outro e diz genealogia. Ah,
né? A árvore genealógica. Quer dizer, deu um salto muito maior que talvez ninguém tivesse pensado, né? Então, mostra a sua capacidade de pensar, porque você consegue relacionar, né? A árvore, pecado de Adão e Eva. A Eva foi na árvore, comeu a fruta e foi para o purgatório, para o inferno. A árvore leva ao inferno, inferno, capeta, serpente e assim por diante. Quer dizer, mostra a sua capacidade de pensar. Você pode fazer de vez em quando um exercício. Agora, mais interessante é pegar uma palavra mais filosófica. Coloca substância, coloca acidente. Vamos ver o que a cabeça de um filósofo pensa quando ele coloca substância. Substantivo, não adjetivo, porque adjetivos são qualidades. Substantivos são realidades com as quais eu relaciono. Com o que eu relaciono a palavra substância? Com nada. Então eu penso muito pouco. Não vem nada na cabeça, fica aquele vazio. É sinal que a minha capacidade de relacionar é muito curta. Quanto mais capacidade de relacionar, mais você consegue pensar. Outra coisa importante para pensar. Dialetizar. O que é dialetizar? É perceber que toda a realidade humana é ambígua. Tudo isso é repetição, portanto vocês já ouviram. Ambígua. Se ela é ambígua, ela tem algo de positivo e tem algo de negativo. E pode avançar, porque não chegou ainda no telos. Não no teló, mas no telos. No fim. Então, positivo, aí você afirma. Negativo, você nega. Lembra que eu falei muito isso? Negar o negativo é algo positivo. Negar o negativo é positivo. Menos vezes menos, mais. Agora, se eu nego o positivo, sim. Aí eu retrocedo. E tentar avançar. Terceira coisinha para pensar. Relacionar, dialetizar e sistematizar. Complexificar, isto é, eu consigo colocar numa ordem as ideias. Nisso o nosso Henrique Vaz era magistral. A ordem pode ser diacrônica, isso eu não expliquei, então estou explicando hoje, diacrônica e sincrônica. Para saber que diacrônica caminha no tempo, portanto escorrega, você lembra de diarreia. Então, dia é através, né? Então, diacrônico, aí você vê esse pensamento, começa lá, como começava o Vaz muitas vezes, lá nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, aí você consegue pegar uma ideia, atravessar o tempo, aí você tem uma compreensão muito profunda dessa ideia. Você sempre relaciona sujeito, para Descartes, para Kant, para Hegel, para Santo Tomás, para Santo Agostinho, para Aristóteles, para Platão, para pré-socráticos, para Adão e Eva. Pronto, aí acaba. Porque aí Adão e Eva começa a humanidade. Então, nesse sentido, você faz. Agora, sincrônico. Você estrutura numa ordem que uma ideia tem ligação, conexão com a outra. Trabalhando os dois elementos, você tem uma compreensão melhor. Ou, se quiser uma palavra bonita, é o método genético estrutural. Genético, porque você vê a gênese da ideia. Estrutural, porque você organiza esta ideia. Essa é uma excelente maneira de nós trabalhar qualquer ideia. Se você fizer isso, garanto que vocês têm uma palestra já preparada. Você pega a ideia, vê como ela foi gerada ao longo da história e como você consegue encontrar os elementos que a compõem. Pronto, primeira parte da palestra, segunda parte da palestra. E divide em 3 partes, fica bonitinha, divide em 3 partes, você tem uma palestra já feita em questão de 2 minutos e meio. Desde que você saiba pensar. Basta isso para hoje. Agora vamos começar o tema novo. Realismo e criatividade. Realismo, vou explicar mais rapidamente, porque é uma coisa muito simples, né? Realismo significa o seguinte: nós, diante de qualquer lugar que estivermos, vocês vão estudar, por exemplo, numa faculdade, aqui estudando a FAGE, ou filosofia, ou teologia. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu ver essa luzinha aqui, isso, ó, ver a natureza da instituição. O realismo é o seguinte: eu estou estudando nessa faculdade, então eu vou ver qual é o lado positivo. Opa, não me encheu, quieto.
Qual o lado positivo dessa instituição? Por exemplo, certamente um forte da nossa instituição, da FAGE, é a sistematização. Um forte da Federal é a especialização. Então, se eu quero, por exemplo, ir para conhecer Nietzsche, né? Aí eu vou para um curso da Federal, é Nietzsche de manhã à noite, é Nietzsche, 3 da madrugada, Nietzsche, 5 da madrugada, Nietzsche, 10 da madrugada, Nietzsche. Aí eu saio de cabelo grande, barba grande, né? Aí eu vou para tomar cerveja, Nietzsche. Aí pronto. Mas também de Nietzsche você entende. Todas as cervejas que ele tomou, você sabe quais são. Agora, se vai para a FAGE, ela é muito mais sistemática. Então, vai haver muito mais, como eu falei, a diacronia. O forte dessa faculdade é a diacronia. Por isso vocês têm um exame complexivo no fim do curso, para dar conta de toda a trajetória. Toda decisão, toda opção de uma faculdade, ela naturalmente tem uma positividade, que eu falei agora da Federal, por exemplo, que é a especialização. Ser especialista é ótimo. Você fica seguro, você domina um campo, você pode fazer avançar aquele campo. Agora, toda opção tem um limite. Então, ao que é o realismo? O realismo é o seguinte, é o tal pensamento dialético que eu falei no início. Eu vou afirmar o positivo, então vou aproveitar da FAGE enquanto sistemática, e também agora eu gosto de um autor, aí eu vou aproveitar, suprir o limite, fazendo minhas leituras sobre Nietzsche, nas horas vagas. Quando o professor está muito chato na aula, eu levo um livro escondidozinho aqui, um Nietzschezinho discreto, né? Abro aqui com os olhos para baixo, olho para cima para dizer que estou prestando atenção na aula. Olho para baixo para ler Nietzsche, e vou ler no Nietzsche. Então, eu fico nietzscheando os 3 anos de filosofia. Eu consegui uma visão positiva, sistemática, mas suprir o limite, né? Só para dar uma comparação. Eu estudei em Frankfurt, teologia sistemática e Bíblia, né? Na Epístola aos Hebreus, perdão, na Epístola aos Romanos, nós vimos mais ou menos uns 10, 15 versículos só. Porque só na palavra Paulo apóstolos, apóstolo, o professor ficou um mês. Paulo, com menos. Apóstolos, pronto. Ixi. Aí, um mês só a palavra apóstolo. Então, na terceira, quarta, acabou o curso. O que era? É ótimo para... Agora, se me perguntaram o que é apóstolo, eu sei. Agora, quais são as ideias principais da Epístola aos Romanos? Eu não sei. Só vi uma ideia. Agora, a FAGE não. A FAGE você passa toda a Epístola aos Romanos e Coríntios. É claro que não pode aprofundar. Como é que você vai aprofundar a Epístola de São Paulo se você passa todas as epístolas? Então, são opções. Então, vocês têm que saber, esta opção é mais pastoral, a outra é mais acadêmica. Então, são as possibilidades de uma faculdade. O realismo é saber, eu estou estudando aqui, não há outro jeito. Eu não vou ensinar o professor como é que ele deve dar aula, mas eu vou aproveitar o positivo deste professor e vou aproveitar, corrigir os limites do professor. Isso vale não só da instituição, mas vale de cada curso de cada professor. Então, olhando o professor, eu pergunto, qual o forte desse professor? Vou aproveitar esse forte. O que é o fraco dele? Eu vou suprir. Eu vou suprir alhures. Por isso existe orientação de estudos. Pelo menos na teologia nós temos orientação de estudos. Para quê? Para que o orientador de estudos diga para o aluno, olha, esse lado aqui é menos explorado, então você vai ler esse livro, vai ler isso aqui, vai ler isso aqui. Por quê? Porque isso você não vai ver na sala de aula. Esse lado é o bom, este é o limite. Isso que chama-se realismo. Aí você tem uma formação muito melhor, sem pagar o preço dos limites de uma faculdade. Mas isso precisa alguém um pouco mais entendido passar para você, porque você não sabe perceber o limite, nem a positividade, porque você não sabe comparar. Agora, quem tem uma visão mais ampla, o faz. Aqui, por exemplo, nós temos, aí eu peguei o exemplo da faculdade, né, de filosofia, tem o lado institucional, medieval ocidental, tem toda uma origem medieval ocidental, porque valoriza muito a escolástica, né? A minha faculdade, a minha formação foi fundamentalmente escolástica. Então, ela tinha uma positividade enorme, nos deu uma acribia, uma capacidade de discutir, de distinguir como eu faço, isso tudo. Agora, do que é moderno, você não via quase nada.
Então você estava muito alheio e alienado da cultura de um tempo. Então você tinha que corrigir. Então a tradição acadêmica, depois tem a tradição, os diplomas, requisitos, tudo isso influencia no positivo e no negativo de uma faculdade. Aqui a filosofia, eu começo a passar um pouquinho o que é importante para uma faculdade de filosofia, né? O mais importante é pensar a realidade. Nós já vimos um pouco na arte no capítulo anterior. Pensar a realidade é torná-la inteligível para si. Pensar uma realidade é torná-la inteligível para si. É relacioná-la, né? É dialetizá-la, não é isso que nós vimos? Passar do nível imediato, óbvio, do sentido comum, para o nível do conceito. Eu falei do artigo do Darcy Ribeiro na aula passada? Falei? Sobre o óbvio? Falei, né? Isso. O óbvio, o sentido comum. E o sentido comum, falei? Não, né? Tem um filósofo italiano que chama Antonio Gramsci. Ele é muito crítico a respeito do sentido comum. Muito crítico. Porque ele é um marxista. E como o sentido comum é, em geral, alimentado pela cultura dominante, então aquilo que você acha que é sentido comum, não é comum não, é de uma classe dominante. Como óbvio também. Então, nesse sentido, o sentido comum tem que ser passado pelo crivo do conceito, do teórico. E quando eu digo teórico, o que eu quero dizer? Teórico, eu quero dizer que eu passo esse conceito, analiso esse conceito e quero entender esse conceito naquilo que ele tem de positivo, de negativo, de interesse, de influência de uma classe. Quanto mais eu descer esse nível, eu torno mais claro um conceito para mim. Então, o sentido comum não pensa nada disso. O sentido comum é uma coisa que nós julgamos, assim de uma maneira geral, mas infiltrado por todos aqueles que antecederam a nós. Agora, quem antecedeu a nós? São pessoas que defendiam interesses daquela classe às quais elas pertenciam. Então, nesse sentido, nós temos que passar pela intelecção explícita, pelo sentido mais profundo. Quando eu digo eclesiástica, aqui eu faço uma distinção, você vê que eu gosto de distinção, isso a escolástica me ensinou, entre eclesial e eclesiástico. Quando eu digo eclesial, eu digo algo positivo. Porque eu digo a relação, para nós que acreditamos, nós que somos igreja. Eclesial é o que tem uma relação à igreja enquanto povo de Deus. Enquanto esse grupo que Jesus reúne para segui-lo. Quando eu digo eclesiástico, eu olho o lado institucional. E o institucional, ele tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Olha o pensar. Ele tem a vantagem que ele torna uma realidade mais carismática, que é povo de Deus, viável, organizável, transmissível. Sem isso ela não funciona. Mas, aí vem Weber, toda instituição limita o carisma, diminui o carisma. Então, olha bem, gente. Essa dialética é uma interessante, weberiana, entre carisma e instituição. O carisma é a alma, é a inspiração, são os sonhos, são os desejos, são as utopias. Isso é o carisma. Se eu ficasse nesse nível, morrendo, acaba tudo. O carisma morre com o carismático. Então, no cemitério, há uma quantidade imensa de fundadores de ordens religiosas, de congregações, mas tudo enterrado no cemitério. Por quê? Porque morreram com ele a ideia da fundação. Agora, se o carisma encontra uma instituição, aí ele pode continuar. Mas, nesse momento, ele diminui a sua força. Então, o jogo todo é entre nem tanto carisma que não se institucionalize, nem tanta instituição que mate o carisma. Esse é o grande jogo. Agora, olhando para a vida intelectual.
Nem tanto desejo intelectual que não tenha disciplina, hora de estudo, regulamento, como se escreve. Nem tanto rigorismo, exigência, que você mata a inspiração. O inglês tem duas palavras, inspiration e transpiration. Inspiration é o carisma, transpiration é a instituição. Inspiração e suar. Né? Você sua muito, morre a ideia. Você tem muita ideia, não sua nada. Se você não suar nada, não faz nada. Então, muita ideia que não encontra um canal, ela fica estéril. Muito canal sem ideia, ele seca. Entre o canal seco, entre a ideia que não continua, nós temos que encontrar esse meio termo. Entre a inspiração, entre os sonhos, os desejos, os projetos que eu estou fazendo para a minha vida intelectual e organização, horário, etc. Quando eu oriento as dissertações, como eu não posso revelar segredo de confissão, né, eu percebo muito a diferença. Né? Tem um dos meus dirigidos, que está quase acabando a tese, ele é de uma disciplina que não escapa uma vírgula. Toda hora está duvidando, está perguntando, etc. Esse é o eclesiástico. Uma grande vantagem, tem rigor, tem segurança, é claro, é explico. Agora, o perigo é a inspiração ficar um pouco esfriada, congelada, diminuída. Agora, outros são tão carismáticos, tão literatos, escrevem bonito, mas sem nenhuma regra, a CAPES manda dar bomba. Então, a CAPES é a instituição. E os projetos das faculdades é o carisma. Então, os dois estão numa certa tensão. Nem muita CAPES que mata a inspiração, nem muita inspiração que não caiba na CAPES. Então, capezie um pouco, que você precisa, mas nunca percam a inspiração, porque virá a morte. É o defunto. Então, nesse sentido, uma instituição eclesiástica demais, ela mata o eclesial. Eclesial demais, que não é eclesiástico, vira herético. Aí você sai dando chute por todo lugar. Né? É o não institucional. Eu li um artigo de um americano, inglês ou americano, não sei, falando exatamente dos teólogos não institucionais. O que são os teólogos não institucionais? É o que escrevem o que querem. Escreve, vão escrever. Então, nem aí para o que vai dizer o magistério, o bispo, o papa. Ele tem muito mais criatividade, sem dúvida. Mas também corre o risco de não ter nem eira nem beira. Isso é se perder numa difusão muito grande. Porque a disciplina, uma certa norma, uma certa regra é importante. Nem tanto o direito canônico que mata o espírito, nem tanto o espírito que o direito canônico pegue fogo. Portanto, a filosofia não define o aluno nem o destino. Ela configura o espírito com que se estuda. Importante saber isso. O que interessa na filosofia é o espírito que ela vai dar para a gente estudar. Aí eu falo um pouco dessa tensão na igreja, a fides et ratio, é outra tensão fundamental. Né? Nem tanta ratio que não tem a fé, nem tanta fé que acaba com a razão. A fé sem razão chama fideísmo. A razão sem fé chama-se racionalismo. Nem tanto racionalismo que mate a fé, nem tanto fideísmo que mate a razão. É sempre essa jogada. Por isso que a vida intelectual tem a vantagem que ela vive continuamente em tensão. Agora, a tensão quer dizer que eu posso, ora, inclinar-me mais para um lado, ora para o outro. Aí eu ensino a pedagogia da mola. O que é a pedagogia da mola? Ou, se quiser, a pedagogia da balança. Se esse prato está muito alto, então eu coloco o peso nele. Se ele está muito baixo, eu tiro o peso. Então, para que mais ou menos a balança fique no meio. Se a minha tendência é a desorganização, aí eu vou aumentar a minha organização. Se a minha tendência é ser muito organizadinho, aí eu procuro ser mais criativo. Quando eu falar agora na criatividade, eu vou insistir um pouco nessa linha, mas vai chegar lá daqui a pouco. O drama da separação entre fé e razão, isso que foi o tema dessa encíclica de João Paulo II. Se você corta as duas coisas, é a morte para as duas. A fé sem razão enlouquece, a razão sem fé, ela seca o ser humano naquilo que ele tem de mais profundo. Agora,
Agora, quais são as filosofias que seriam incompatíveis com a fé? Ou o relativismo, ou o fenomenismo radical, ou o materialismo, ou o panteísmo. Isso não vou explicar mais, que seria mais uma maneira da filosofia. Como esse curso aqui é gente de todos os setores, eu vou deixar um pouco de lado. E os riscos da tendência atuais, que é o oposto. Isso eu quero chamar a atenção, que dificulta muito a vida intelectual. O que é ecletismo? Ecletismo é pegar um pouco de cada coisa. Por que a tendência atual? Porque nós estamos na cultura Google. O que é a cultura Google? Aquela cultura que você joga um verbete, aí te desce uma quantidade enorme de informação, as mais díspares, valores muito diferentes, desde coisas que não valem absolutamente nada, erradas, equivocadas e coisas sérias. E o aluno não sabe. Então mistura tudo como se fosse uma salada russa. Então isso é muito comum. E por isso, na vida intelectual, nesse curso de vida intelectual, eu quero insistir na importância do critério seletivo das leituras. Se eu não tenho, eu tenho que pedir a uma pessoa que saiba. E evitar o ecletismo, isto é, colando pedaços de textos incompatíveis entre si. Eu colo, porque eu copio. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu armo meu artigo. E qualquer professor, quando lê, vai dizer isso aqui é um mosaico, mas não é uma reflexão estruturada. Seria o ecletismo. O historicismo é outro extremo. Eu levo a história até o máximo. De tal maneira que todas as coisas só se explicam através da história. Não há nenhum elemento que ultrapasse a história. Toda história é um elemento que a ultrapassa. Do contrário, eu não poderia transmitir. Cientismo, que é, vamos dizer, uma das ideologias fortes hoje. Há um autor muito importante, que é muito lido na universidade hoje, que é Dawkins. É bom que vocês saibam, porque não conhece esse autor, pelo menos ouça, que é um livro muito traduzido, é um livro grande, que Deus é uma delusion, é uma... Como é que traduzir em português? Deus é um delírio. É o cientismo. O que é o cientismo? Só existe, só é verdade aquilo que é comprovado. Ponto final. O grande centro teórico deles é o Wiener, né? Circle, o Círculo de Viena. Um dia você pega no Google, para isso ele serve para informar, peçam Círculo de Viena, aí vocês vão ver a ideologia fundamental do Círculo de Viena, que tem uma influência enorme no pensamento europeu e até agora no Brasil. Uma afirmação, só para dar uma afirmação desse Círculo de Viena, só existe superfície. Abaixo da superfície é mito. Tudo que não é verificável é mito. Portanto, vale para afetividade, mas não tem nenhum rigor científico. O rigor científico é só aquilo que eu consigo constatar, verificar, provar, armo hipótese, verifico a hipótese, transformo em tese. É todo esse pensamento científico, é o cientismo. O pragmatismo, claro, é muito americano, influência americana. O que interessa é efeito. Produzir efeito. Se não produz efeito, não interessa. Temos que produzir muita dinheiro. Produzindo dinheiro, aí funciona. É pragmatismo. Não? Muito interessante. O que é hoje muito moderno é o niilismo. Tem até aluno fazendo tese aqui em casa sobre o niilismo. Se vocês querem ter uma aula especial, consulte o Omar, que está fazendo uma tese comigo. Estuda o niilismo em Vattimo, esse filósofo italiano, que é muito importante, e contrapõe o niilismo de Vattimo com a teologia de Bruno Forte, que é um arcivescovo católico italiano. Ecco. Então, fazendo essa ligação, mas o que é no fundo o niilismo? Não existe nenhum fundamento transcendente na realidade. Nada de transcendente existe na realidade. Não existe nenhum fundamento, nada que transcende. A realidade é só o que nós vivemos agora e ponto final. É ótimo, porque aí você vive feliz. Não tem transcendência, não tem nada que ultrapasse o tempo e o espaço.
Isso é fortíssimo. E uma das formas mais fortes do niilismo hoje é o presentismo. E existe um cantor brasileiro, que não estudou provavelmente Vátimo, nem sabe quem existiu, esse já morreu também, esse cantor brasileiro, que tem essa frase: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se nós formos a pensar, de fato, não existe. Isso que é o niilismo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Só agora. Se é só agora, não há nada que fundamente o agora, porque depois do agora já é outro agora. O agora de ontem já não existe, só existe o agora de agora. O agora de amanhã não é agora, o agora de ontem não é agora, só é agora. Agorando, você resolve todos os seus problemas. É fantástico o niilismo. O niilismo não é ficar triste com cara feia, não. Os niilistas são alegres. Gostam de tomar cerveja. Acabou a cerveja, acabou a cerveja. Agora vou tomar uísque. Acabou o uísque, eu vou tomar cachaça. Acabou a cachaça, eu tomo outra coisa. É o que existe, é o presente. Então o niilismo não é ficar cara triste, não. É considerar que não há nada que transcende, portanto não existe ética. Essa é a grande vantagem. Se não há transcendência, se não há amanhã, não há ética. Pense nisso. Só é possível ética porque eu fiz uma coisa hoje e respondo amanhã. Mas não tem amanhã, como é que eu vou responder? Acaba a cadeia, acaba o judiciário. Como é que você vai me condenar? Condenar por quê? Porque eu fiz ontem, mas o que eu fiz ontem não existe. Você não pode condenar ninguém pelo que não existe. Eu sou outro, não sou de ontem. Pensem nisso, é interessante, gente. É fantástica essas reflexões. Elas não são bobas, não. São muito profundas. Porque, no fundo, liberta o homem de toda essa carga de culpa do passado, e ele liberta o pecado original, de Adão e Eva. Acaba contando isso. É uma vida linda. Você vive aqui e agora, é preciso amar as pessoas como não se tivesse amanhã. Você beija a noite, todo dia seguinte, acabou. E por isso que eles mudaram o verbo namorar para... Aí, percebem, gente, a diferença? Percebe a semântica? Muda a semântica dos termos. Você não namora, você fica. Fica. Isso não é inocente, não. Isso é filosofia. É isso, ó. É o tal niilismo. Não precisa estudar filosofia. Esses jovens, todos adolescentes, sabem muito bem que coisa é niilismo. Sem nunca terem lido Vátimo. Onde que está? Nem achei, mas subiu. É porque eu esqueço e aperto para aqui, né? Limite, objetivo. Já falei positivo. Aqui é lá. Cletismo, historicismo, cientismo. Isso, ok. Esse aqui é um exemplozinho, né? Por exemplo, Belo Horizonte. A gente só conhece Belo Horizonte ao longo de muito tempo. Isso é um exemplozinho só à toa. Vamos embora para frente. Outra coisa que eu quero trabalhar é o seguinte: o que é realismo? Realismo é considerar o histórico existencial. É uma categoria importante. O que é histórico existencial? É uma mistura de Heidegger com Kant e com Libânio. É uma confusão. É um pouco jesuítico dos nossos exercícios espirituais, né? Um pouco isso. Histórico existencial é o seguinte: eu, agora, aqui agora, sou a minha história. Portanto, sou meu DNA, sou meu pai, sou minha mãe, sou a experiência da minha família. Todo esse histórico explica o que eu sou. E o que eu sou é aquilo que eu experimento. É o que me torna presente a mim mesmo. Existencial. Existência, eu uso nesse sentido de a realidade que está presente a mim mesmo. Agora, o que está presente a mim mesmo? A minha história. Portanto, eu não posso querer e desejar algo que ultrapasse o meu histórico existencial. Esse é o grande defeito das considerações abstratas. Achar que cada pessoa pode fazer qualquer coisa. Não. O histórico existencial faz que você seja o que você é. E você só pode ser alguma coisa a partir do que você é. E não do nada. Nós não projetamos a partir do nada. Nós projetamos a partir do que somos até agora. Eu quero ser o melhor filósofo do mundo. Depende, se você puxou carroça até agora, vai ser um pouco difícil. Eu quero tocar música como Mozart. Mozart com 5 anos já compunha. Você tem 48, não compôs nem 3 letras, nem 3 notas. Como é que vai ser como Mozart? Você não tem histórico existencial. Então a gente precisa ser muito realista nas possibilidades nossas. Nós só somos e podemos ser aquilo que temos sido até agora. A partir daqui sim eu posso construir, mas com toda essa
carga histórica que eu carrego. Eu chamo histórico existencial. Agora, a partir daí, sim, eu posso projetar, mas com limite. Se você tem um rabo de 8 metros, você não pode correr muito. Cresceu mais o rabo, pode correr, mas com um rabo de 8 metros. Se você tiver um rabo de 2, você corre mais. Se você tiver um rabinho de 1, você corre mais ainda. Se tiver um corpinho de esquilo ou de miquinho, olha, a vaca, imagina a vaca, olha, por um miquinho que é ser mico. Não pode. Não é que uma vaca vai ser mico. Aquele corpão dela vai subir na árvore. O histórico existencial vacal impede a micagem. Portanto, impede que ela suba na árvore. Ah, mas eu quero subir. Pode querer à vontade. Não adianta. Então, isso para a vida intelectual é importante. Então, uma coisa que eu aconselho muito, de vez em quando, que vocês parem e olhem para o histórico existencial e intelectual, que é o nosso curso aqui. Qual é o meu histórico existencial e intelectual? Para eu saber das minhas possibilidades intelectuais. Não são quaisquer possibilidades, são aquelas que meu histórico pertence. Eu posso ser mais especulativo, eu posso ser mais pragmático. A pessoa trabalhou a vida toda num trabalho puramente pragmático, depois quer estudar Hegel. Pega uma dor de cabeça e tem uma encefalia. Por quê? Porque Hegel é abstração. Agora a pessoa é abstratíssima. Então, aí se mete em Hegel e sai voando. Por quê? Porque tem todo um histórico existencial que favorece a especulação. Outro tem um histórico existencial que favorece uma pragmaticidade, uma historicidade. Mesma coisa para ser exegeta, ser sistemático. É muito interessante. Você olha um Königs, por exemplo, o histórico existencial dele é esse cara funchar João. Entende? Então ele está feito para poder pesquisar, de investigar, ele adora literatura, linguística, as palavras, isso. Então vai ser ótimo. Pega uma palavra, vai no grego, desfaz. Agora, outro que não tem essa história, não tem a paciência königiana, real, né? Königs é real, então não dá para ser exegeta, vai ser outra coisa. Então isso nós teríamos que começar a estudar. Eu não daria nunca para exegeta. Daria dor de barriga e começaria a vomitar. Por quê? Porque eu não nasci para isso, ficar esse cara funchando um textozinho. Ou como um professor que nós tínhamos lá, vocês conhecem o Denzinger? Quem conhece Denzinger? O livro chamado Denzinger, poucas pessoas. Eu conheci o Sean Metzer, um dos autores do Denzinger. Quem fez o Denzinger é um alemão, Denzinger, mas depois foi completado por um outro alemão chamado Sean Metzer. Eu conheci esse homem. Primeiro era feíssimo. Então não podia fazer outra coisa. Então, ficava o dia todo no quarto pesquisando textos, coletando, cortando de tal concílio, de tal padre, colando o texto o dia todo. Então fez o dente, essa coisa maravilhosa. Nenhum de nós aguentaria, porque não ia nem à academia, nem ia nadar, nem ia tomar cerveja. Por quê? Porque se tomar cerveja demais, não faria dente, sim. Então esse é o histórico, a positividade e a negatividade de cada um de nós. Outra coisa importante no realismo é olhar essas duplas dimensões, a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Tem uma pequena ligação. O objetivo é que ele existe fora de mim, portanto não depende de mim. Toda realidade que não depende de mim eu chamaria realidade objetiva. Eu não sou dono dela. Eu posso usá-la mais ou menos, mas não sou dono dela. Ela me limita e me possibilita. Me limita, porque eu não posso mais do que não existe. Me possibilita, ela oferece o que ela tem. Então, esse é o primeiro olhar, é o olhar objetivo. O que eu posso aproveitar dos livros, da biblioteca, dos recursos que existem, das revistas, o lado objetivo. Agora, o lado subjetivo é a minha postura em face desse lado objetivo. É essa relação que é a vida intelectual. É uma relação entre o subjetivo e o objetivo. Nem tão objetivo que mate o subjetivo, nem tão subjetivo que não tenha objetividade nenhuma. Sem essa relação não existe possibilidade de vida intelectual. Em que consiste a formação intelectual? Consiste em provocar mudança em 3 mundos. Formar. A palavra formação é interessante. Vamos pegar a etimologia?
Qual a palavra que está atrás de formação? Está a palavra forma. Mas não no sentido brasileiro. A forma da cadeira, não é isso não. Forma é aquela realidade que dá à matéria a sua configuração. A forma é a configurante. Portanto, a coisa mais importante de uma realidade é a forma. É que faz que você seja pessoa, que você seja uma coisa. Não é a simples forma externa. Então, a formação é o que configura você. E a terminação, ação, são em português, indica movimento. Em geral, a palavra são, em português, quer dizer que essa forma está em movimento. Quer dizer que a minha configuração está em movimento. Eu estou me configurando, eu estou me fazendo, eu estou me dando uma forma, eu estou me dando uma figura. Então, a palavra forma, em português, melhor seria figura. Então, a formação intelectual é dar uma figura intelectual. Mais especulativo, mais prático, mais exegético, mais bíblico, mais histórico, mais jurídico, essas configurações. Então, para eu configurar, eu vou aprender maneira de pensar e expressar-se. Pensar, eu insisti muito naquele curso anterior, a arte de pensar. Agora, não basta pensar, é importante expressar. Isso eu vou trabalhar um pouquinho mais daqui a pouquinho, quando eu falar da criatividade. Como nós exprimimos o pensamento. Se eu penso e não exprimo, eu não consegui pensar. Piaget, e é um pouco a pedagogia moderna, ela insiste muito que sem a palavra não existe o pensamento. Pensar que eu tenho uma ideia e depois acho a palavra não é correto. A ideia e a palavra nascem juntas. Quem não tem palavra não tem ideia nenhuma. Por isso, quando o aluno diz, professor, eu tenho uma ideia, mas não sei falar, então você não tem ideia nenhuma. É uma ilusão idiótica. Só há ideia se há uma imagem, se há uma configuração. Ideia abstrata totalmente não existe para o ser humano. Os anjos é outro problema. Como eu não sou anjo, nunca conversei com nenhum deles, então não saberia dizer. São Tomás inventa como é que os anjos pensam, mas porque ele era muito próximo aos anjos. Mas nós, seres humanos, só podemos ter uma ideia abstrata, se ela tem um mínimo de configuração imagética, um pouco de imagem. Sem imagem não há ideia. Portanto, já é expressão. Qualquer imagem é expressão da ideia. Amor, falou amor. Eu estou sentindo, até agora você está respirando só. Quando você diz amor, aí você configura essa ideia. Enquanto você não exprime na palavra, essa ideia não existe ainda. Pode existir uma pulsação do coração, uma coisa biológica, mas não existe ainda a realidade. Então, nesse sentido, nós temos que aprender a pensar e a expressar. E também a agir. O ser humano é um ser fundamentalmente praxis. O ser humano age. Agir significa o quê? Há várias maneiras de entender o agir. Quando eu uso praxis, eu uso no sentido de transformar a realidade. Esse é o sentido verdadeiro da palavra praxis. É aquela ação iluminada por uma teoria que transforma a realidade. Sair correndo aí não é praxis nenhuma. É Cooper. Agora, se você leva um tombo, quebra a canela, vai para o hospital, aí começa a praxis. Do médico, que vai encanar sua perna, da enfermeira que vai cuidar de você, do superior que vai ter que pagar a conta. Aí entra a praxis. No momento que uma ação entra em relação social, ela é praxis. Enquanto ela não tiver nenhuma relação social, eu não chamaria praxis. E ela precisa ter uma teoria que a explique. Teoria e praxis não são duas coisas, são duas faces de uma realidade única. Só existe uma praxis teórica, só existe uma teoria prática. Não existe teoria sem praxis, não existe praxis sem teoria. Então essa é a relação. Se eu penso necessariamente há um agir em mim. Se não pensou ainda. Porque a teoria é a iluminação de uma prática.
A prática pode ser espiritual, pode ser uma meditação, pode ser um êxtase de Santa Teresa, entende? Não quer dizer que prática seja transformar material, mas a imagem de Althusser é interessante. Quando ele fala que você tem uma matéria-prima, passa essa matéria-prima por meios de produção e você tem um produto. Né? Você tem uma madeira aqui, enfia numa máquina, sai uma cadeira lá. Então a praxis é esse processo em que a madeira se transforma em cadeira, através da máquina, usando o sentido físico. A máquina é a minha inteligência, meu pensar, a minha experiência, meu conhecimento. A madeira são as experiências que eu capto. A cadeira é o que eu produzo. Em ações, em escritos, uma praxis. Se você escreve um livro, é uma praxis. Se você dá uma aula, é uma praxis. Isso aqui é uma praxis teórica. Eu estou dando uma aula, mas isso é uma praxis. Isso não é teoria, não, é praxis. Eu estou agindo, estou falando com vocês. Estou falando com esse menino aqui, olhando para ele, para ver se ele acorda. Entende? Isso é praxis. Ele dormindo, não. Aí ele despraxou. Entende? Quer dizer, a praxis, ela supõe o quê? O que eu fiz? Peguei uma madeira, que é meu pensamento, trabalhei esse pensamento e produzi essa aula. É uma praxis teórica. Você pega os seus estudos, reflete, escreve um paper. É a praxis sua. O paper é a sua praxis. Você transformou o quê? Transformou uma série de ideias que você pensou, estudou, refletiu, etc. E escreveu um paper, um trabalho. Isso é a praxis teórica. Agora, se você faz uma mudança política, elegeu a Dilma, é uma praxis política. Então, nesse sentido, é a maneira de agir. E nós, seres humanos, damos valor a essas coisas. Então, também na formação intelectual, é importante aprender a valorar, conhecer os valores. E aqui eu distingo dois tipos de valores. Não sei se vou falar em outro lugar, mas como me vem na cabeça, eu logo falo. Valores que eu chamo de autônomos e valores de um momento ou de um sistema. O que eu chamaria de valores autônomos? Autônomos, aqueles valores que valem por eles mesmos. Justiça, beleza, benevolência, generosidade. Esses são valores autônomos. Você não precisa mostrar que a justiça vale. Ela vale por ela mesma. São valores que o ser humano, ao olhar para ele, reconhece neles, porque ele tem uma sintonia com a nossa existência, para nós que cremos, porque fomos criados por Deus. Para nós é muito fácil entender por quê. Claro, se Deus, o infinito, justiça, a infinita bondade nos cria, nós temos em nós algo dessa infinita justiça que entra em sintonia com a justiça. Então, isso é um valor. Agora, há valores de um sistema. Por exemplo, a eficiência é um valor do sistema capitalista. A produtividade é um valor capitalista. É autônomo? Não. Se eu produzo besteira, não é valor autônomo, mas é o valor da modernidade, produzir. Então eu posso fazer uma análise dos valores autônomos, dos valores de um certo momento, da aristocracia, da Idade Média, do mundo tradicional, do mundo pós-moderno, são valores de um tempo. Então, essa palavra valor, ela é um pouco ambígua, que pode ser que esse valor do sistema capitalista, em face de um valor autônomo, não seja valor. Vou repetir, é um pouquinho sofisticada a coisa. Um valor de um dado momento, se eu comparo e relaciono com um valor autônomo, ele pode parecer que não é valor. Então eu posso dizer, a partir da justiça, né, que é toda a discussão hoje, esse crescimento, essa produtividade de bens de consumo, à luz de um valor autônomo, que é o respeito à natureza, é um desvalor. Porque destrói a natureza, termina com seus recursos, mas é valor para o sistema capitalista, porque vende, aumenta o capital, etc. Então, um valor para o sistema pode não ser um valor para um valor autônomo. Então, a vida intelectual é trabalhar esse mundo do valor. Tipos dos objetivos. Isso é muito simples. Eu vou deixar isso de lado porque
é uma questão mais de organização. Aos objetivos comuns, aos intermédios, aos específicos, isso não tem muita importância. Vamos para frente. Porque no contrário eu não chego lá. Agora, é importante para a vida de vocês definirem os objetivos que vocês querem na vida intelectual. Será que vocês pararam um dia, ao começar a filosofia, ao começar o mestrado, ou começar a teologia, e se perguntaram qual é o meu objetivo nesse estudo? É bom que vocês perguntem isso. Qual o objetivo? Isso é, qual é o telos que eu quero ter, a que eu quero chegar? Telos em grego é fim. Mas não é aquele cantor, não, é telos, com acento na primeira sílaba. Entende? O telos é aonde eu quero chegar. Então eu pergunto, aonde que eu quero chegar na teologia? Aonde eu quero chegar na filosofia? Então eu tenho que colocar esses objetivos, né? Que no fundo, o mais importante é possar-se, ou possar-nos, dos conhecimentos básicos, captar a metodologia de cada ciência, exercitar a capacidade de levantar perguntas. Eu acho que esses 3 objetivos são importantes para a vida intelectual, seja filosofia, seja teologia, que é a maioria de vocês. Quais são as leis e as qualidades dos objetivos? Aí tem várias leis. Primeiro, a lei que eu chamaria da concretização. Isso é como eu vou realizar esse objetivo bem definidamente, com tais estudos, tais livros, tais exercícios. Por exemplo, esse curso aqui é introduzir a vida intelectual, introduzir você na vida intelectual. Eu já sugeri um exercício. Escreva uma palavra, procure relacionar. Aí vocês concretizam uma maneira de pensar. Então é a lei da concretização. Agora eu posso sugerir uma coisa, ampliar. Agora vamos ampliar essa reflexão para a vida espiritual. Não é introdução à vida intelectual. Agora eu amplio para a vida espiritual. Então eu estendo esse objetivo. Ou posso articular a vida intelectual com a vida operária. Ou eu posso ver a coerência, a lógica, assim por diante. Importante, vou andar um pouco depressa para chegar aqui no novo capítulo, conhecer e escolher os meios. Para cada objetivo é importante conhecer os meios aptos. Isso é uma reflexão abstrata, fácil, que todos vocês sabem, estão enjoados, né? Cada instituição oferece os seus meios. A FAGE oferece direção de estudo, aula, exercício, reprovação no fim do ano. Isso é muito ótimo. Desculpa, eu me enganei. Passar. Não é isso não, agora. Isso sim, isso eu quero chamar a atenção. Isso eu dou importância, porque isso aí vocês aprendem pouco. Fundamental na vida intelectual é saber trabalhar com o tempo. Primeira afirmação genérica que eu faço, não existe falta de tempo. É a maneira mais mentirosa de falar, todos nós temos 24 horas. O Sol continua exatamente no mesmo movimento. Ele não diminui. Nós teríamos falta de tempo se o Sol andasse para trás. Ele não anda, continua. Então, o problema do tempo é o problema da prioridade. Põe isso na cabeça, gente. Professor, eu não fiz esse exercício porque eu não tive tempo. Mentira. Você ficou 1 hora no banheiro tomando banho. Se tomasse o banho em 5 minutos, você teria 55 minutos para fazer o trabalho. Logo você deu prioridade à ducha. Só para dar exemplo, se brincando, né? Então, a primeira coisa fundamental é essa. Não existe falta de tempo. Existe prioridade. Uma mãe que tem um filho pequeno, ela tem que dedicar muito tempo para o filho pequeno, como é prioridade, para isso ela tem tempo. Dá de mamar, mama pela direita, mama pela esquerda, mama pela direita, mama. E a mãe fica tranquila, mama pela direita, mama pela esquerda, e tem tempo, por quê? Porque é prioridade para ela. Pronto. Agora, pedem para ela fazer outra coisa. Não. Então, eu só tenho tempo, portanto, para as coisas que eu escolhi. Para as outras, não. Porque eu não escolhi. Não é que eu não tenha tempo, porque eu não escolhi. Gente, um dia que eu descobri isso, não foi de um dia para outro, não. Eu tive uma paz enorme. Certas coisas me convidam. Você pode fazer tal coisa? Não tenho tempo, porque não é prioridade.
Para as coisas que não são prioridades, eu não tenho tempo. Porque não tenho tempo, porque não é prioridade. Para as coisas prioritárias, eu tenho tempo. Então, se perguntem. Primeira prioridade maior. Não depende necessariamente de nós a escolha. A prioridade. Uma mãe tem neném pequeno, a prioridade é a criança. A natureza impõe. O esposo com a esposa, eles têm uma prioridade da relação dos dois. É essa falta de percepção disso que leva a muita destruição familiar. O marido trabalha o dia todo, chega em casa, nem encontra a esposa, não vê os filhos. Por quê? Porque deu prioridade para o trabalho na fábrica. Não, eu tenho que dizer a prioridade 1. Então, a primeira coisa que eu aconselho vocês fazerem, exercício para casa, pegar uma folha e colocar qual a prioridade mais importante para mim. Primeira, segunda, terceira. A 20ª vocês não terão tempo. Eu vou contar uma piadinha. É verdadeira, hein? Nós tivemos um padre geral, muito simpático, muito brincalhão, que era o padre Arrupe. Aí chegou um padre e disse para ele, mas padre Arrupe, eu não tenho tempo para rezar, tenho muita atividade, etc. Falou o que fazia. Aí o padre Arrupe ouviu e disse, padre, oye, durante a comida vas a rezar, porque depois encontrarás tempo para comer. Então, durante a refeição, você reza. Depois você vai arranjar tempo para comer. Porque é prioridade comer. Qualquer dia você arranja. Então, é piadinha, né? Então, nós vamos agora decidir. Para mim, prioridade da Kant, 3 horas de Kant. Habermas. 3 horas de Habermas. Agora, não vai sobrar tempo para Nietzsche, coitadinho dele. Porque Habermas engoliu Nietzsche. Então, você não tem tempo. Nós não temos tempo para tudo, temos tempo para o que é prioridade. Então, o segredo do estudo da vida intelectual é estabelecer as prioridades. Garanto, por exemplo, na minha vida, só para dar exemplo, exemplificar, parte da manhã, quando eu não tenho aula, é estudo. Convido para outras coisas? Não. É hora de estudar. Eu fico no meu quarto estudando. Então eu escrevo, claro. 2 horas. Escreve. Outra hora não. Ah, você quer me atender? A 1 hora. Na hora da sesta. Aí eu atendo. Atendo com a boceja à vontade. Então você começa a determinar suas prioridades. Aí você encontra tempo para as coisas que você quer fazer importante. Agora vem a segunda coisa importante. É descobrir, só um canal para descobrir, qual é o seu tempo de máxima rentabilidade, média rentabilidade, fraca rentabilidade. E depende dos temperamentos e das formações. Para mim, é a parte da manhã. Então, nos tempos de máxima rentabilidade, colocamos as coisas mais exigentes. Le Kant. Marca para Le Kant a 1 hora. Meia-noite vai ler Kant. Pum! Dá uma cabeçada no Kant. Claro. Coitado do Kant. Então, agora, tem gente que chega na hora boa, né? Aí vai lavar o quarto. Lava na hora que você não produz, burro. Na hora que você pode produzir, estude. Claro. Chega 1 hora, você está com sono, aí limpa o quarto, espana, tudo que você quiser. Agora vai chegar a 8 horas, 9 horas, hora boa está lá. Chega 1 hora, vai estudar. É uma burrice espantosa. Aí não produz nada. Então nós temos que analisar aos notívagos e aos diurnos e matutinos. Quem gosta de trabalhar à noite, então estuda à noite. Os espanhóis geralmente gostam muito da noite. Então estuda até as 2 da madrugada. Depois faz uma siesta patriarcal. Da 1 às 5. Porque dizem que os padres importantes, padres sacerdotes, né? Os curas importantes são aqueles que se despiertam às 5 por la manhã e por la tarde. Então, os tradicionais são aqueles que acordam às 5 horas pela manhã e pela tarde. Então, acorda às 5 de manhã, depois acorda às 5 à tarde. Na Itália, por exemplo, só dar um exemplo. A siesta é algo absolutamente necessário e longa.
Então não é hora de estudar, nem pôr aula. Até as 3 ninguém faz nada. Nem comércio, fecha tudo. Fica todo mundo dormindo. Agora às 10 da noite está funcionando o comércio. Espanha também. Eu lembro, chegava às 11 horas, era o almoço na nossa comunidade. Eu já tinha almoçado no Brasil, já tinha dormido 4 horas. E lá eles iam jantar ainda. É espanhol, então você tem de acomodar-se. Na Alemanha é o contrário, é tudo cedo. Então nós temos que ver as horas de rentabilidade e aí organizar nossos estudos, as nossas atividades. A máxima, as coisas mais difíceis. A média, a rentabilidade fraca, as coisas práticas. Agora a gente pode lentamente ir melhorando recursos para melhorar a rentabilidade. Outra coisa prática para a vida intelectual. À noite, marcar o dia seguinte que você vai fazer. Nunca decidir o que você vai estudar na hora de estudar. Aí você gasta meia hora para achar que você vai estudar. Já perdeu. Quando você chegar de manhã, já sabe o que você vai estudar. À noite, põe no papel. Quando tem aula livre, não tem aula, por exemplo, no caso nosso, às vezes não temos aula de manhã, então você escrever até um artigo, fazer isso, escreve na véspera. Chega no dia seguinte, entrou no quarto, começa a trabalhar. Do contrário, o que eu vou fazer agora? Abre o livro, não, fecha. Meia hora sem fazer nada. Por quê? Porque você não planejou. Planeje o dia seguinte na véspera. Conselho sábio, para render mais na vida intelectual. Aceitar os limites, descobrir o próprio ritmo, na véspera planejar o dia seguinte, ok? Agora eu quero passar isso aqui que eu acho importante, nesses 20 minutos. Com toda a modéstia, é uma reflexão que eu inventei. Então, essa vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então, eu vou passar para vocês. Agora, tarde, não foi penso que eu sou gênio, não. Depois de tanta burrice, agora que eu cheguei. Há 4 níveis fundamentais de compreensão. Que eu chamo, os termos eu peguei, né? Que eu chamo de conhecimento de graduação, de mestrado, doutorado e o heurístico. Esse que eu quero. Esses 3 são conhecidos. Eu peço atenção que eu acho que pode ajudar vocês. O que eu chamo conhecimento de graduação? É a capacidade que você tem de reproduzir corretamente o pensamento de uma outra pessoa, sem nenhuma originalidade. Isso eu chamaria graduação. Kant disse isso. Não o que eu penso, o que Kant disse. Então é um exercício necessário no começo da vida intelectual. Eu leio um texto de Descartes, eu fecho os olhos, Descartes disse isso. O mais próximo do texto possível. É o primeiro encontro que você tem com o texto. O que o texto diz. Isso eu reproduzo. O mínimo de hermenêutica. O mínimo de hermenêutica. Tem sempre um pouquinho de hermenêutica. Ainda não é o momento da hermenêutica. É o momento de reproduzir um pensamento corretamente. Esse é o sentido da monografia. Quando eu leio monografia e corrijo, eu quero saber se o aluno reproduziu bem o pensamento de um autor que ele quer dizer. Está estudando lá Torres Queiruga. Torres Queiruga não disse isso. Pá! Pronto. Você não foi capaz de reproduzir. É o que se usa muito na escola. Reproduzir texto. No vestibular também, às vezes, eles dão isso. Eles dão um texto para você dizer o que o texto disse. Isso é graduação. É um exercício muito sério de entrar no pensamento do autor, não copiar as palavras, reproduzir com outras palavras o pensamento do autor. Reproduzir com outras palavras o pensamento de um autor. Isso é fundamental no início da vida intelectual. Do contrário, você não é capaz de fazer os passos seguintes. Ficou claro isso? É isso que eu tento explicar aí. Exatamente o pensamento. O que interessa é o conteúdo correto do texto, o que o texto diz e nada mais. Portanto, é um critério de intelecção e reprodução exata, é necessário no início da vida intelectual. Então, vocês precisam educar-se. E um professor tem a obrigação de exigir que vocês reproduzam o pensamento bem de um autor. O que é ética para Padre Vaz?
Ética para Vaz é isso. E são 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu pego o texto do Vaz e digo, não. Isso aqui o Vaz nunca disse. Você não entendeu. Seu burro vai puxar a carroça. Entende? Então, esse é o momento. É capacidade intelectual. E importante esse exercício de inteligência. Ler um texto por dentro do texto. Você entra no texto e conhece o texto. É um exercício que eu aconselho fazer. E, portanto, você vai purificar as suas pré-compreensões. Você vai purificar os seus juízos anteriores. Você vai purificar seus preconceitos. E o brasileiro é horroroso para isso. O brasileiro precisa muito de exercício, porque é muito afetivo. Ele sentiu e fala o que sentiu. Tem raiva de Kant, então enche de nome feio Kant. Deixa o velho lá alemão, lá na região dele. Você tem que dizer o que Kant disse. Se você gosta ou não gosta, não interessa. O brasileiro só diz que gosta. Então nós temos que educar a afetividade do brasileiro para ela não interferir no exercício de graduação. Ficou claro isso? O brasileiro é muito ruim para isso. Eu estou falando, hein? Então nós temos que decorar. A tal pré-compreensão. Foi cá? Como é que é isso? Essa tal pré-compreensão que eu falei aí. Não, isso é para baixo. Essa pré-compreensão que Heidegger chama de Vorverständnis, né, a gente precisa tirá-la o máximo possível. Aí totalmente não, mas o máximo. É exercício. E a ideologia é exatamente o oposto. A ideologia, eu leio um texto interessadamente. Aqui eu leio um texto sem interesse, a não ser o texto mesmo. 100% não conseguimos. Por isso o professor vai nos ajudar. Portanto, cuidado com a subjetividade intrometida. Se mete lá dentro. Buscar o máximo de objetividade possível. É a mesma coisa, estou repetindo com vários termos. O interesse de conhecer o objeto do conhecimento na sua pureza dada. Tudo é a mesma formulação, só para vocês entenderem a ideia. Nunca se é tábula rasa. Sempre há a gente infiltra o pensamento. Então nós temos que purificar essa infiltração. A gente não consegue totalmente. Por isso é um exercício. Elementos de subjetividade se fazem presente, desviam a objetividade. Então eu vou corrigir os desvios da objetividade por causa da minha subjetividade carioca, mineira, nordestina, etc. É uma verdadeira luta entre a subjetividade e a objetividade. Na graduação, a objetividade tem que ganhar. O jogo é dela, a vitória é dela. É denotar as conotações. Vou explicar essa expressão. Denotar é relatar, dizer objetivamente uma realidade. Conotar é vestir esse dito com a minha maneira de pensar, os meus interesses, a minha visão. Eu sou mulher, o lado feminino, eu sou homem, o lado masculino. Isso é conotação. Conotação feminina. Conotação masculina. Você coloca o feminino lá dentro. A graduação não é nem feminino nem masculina. Ela quer denotar, dizer o que é a realidade nela mesma. Tirando quanto possível, volto a insistir, não conseguimos totalmente, por isso o professor vai corrigir, vai eliminar as subjetividades. Ele tem as dele também. Então há um jogo de subjetividade para nos aproximarmos da objetividade. Consigo explicar ou não? Deu para entender? Pela cara eu não sei, tem umas caras assim enigmáticas. Portanto, atitude de honestidade intelectual básica. Kant disse isso, Kant, não eu. Traz, porém, nenhum avanço no pensamento. A gente não avança o pensamento do autor. A graduação não é avanço. A graduação é reprodução. Reduz o nível hermenêutico ao mínimo possível. Estou falando a mesma coisa. Faz saltar o sentido do texto. Psicologicamente agrada as pessoas inseguras, rígidas e inflexíveis. Elas gostam, porque elas agarram o texto. No extremo desse nível é o fundamentalista. Chegou ao extremo. Não precisa chegar a esse nível, não.
Mas na graduação, olha que é o início da vida intelectual, que não ultrapassa nunca, etc. Eu vou passar para frente por causa do tempo. Agora vem nível de mestrado. Já é diferente. Nível de mestrado, eu escolho. Portanto, a subjetividade. Uma chave de leitura de vários textos de Kant, por exemplo. Organizo Kant. É Kant, mas eu organizo. Mestrado. Torres Queruga. Tem 3 livros. Revelación en Torres Queruga. Revelación. Escogí esta categoría. Con la categoría Revelación, leí Torres Queruga en 4 livros. Organizo. Mestrado. Então, é a aula original. Ele não fez isso. Ele escreveu num livro, escreveu noutro, escreveu noutro, escreveu noutro, escreveu noutro, escreveu noutro. Você pega a ideia daquele autor em vários lugares e organiza. É a ideia do autor, não é você não. É mestrado. É mestrado. O valor é escolher bem a chave organizativa. Então, você está fazendo mestrado, Tiago, você tem que encontrar a chave interpretativa. Isso é o fundamental do mestrado. Vou ler esse autor. Que chave me ajuda a organizar o pensamento dele? Não meu. Mas eu organizo. Eu organizo. Eu tenho uma chave. Que é dele, eu tirei dele. Eu acho que é importante ser esse conceito dele. Então eu organizo o pensamento. Por isso é difícil fazer uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, sobre um livro de um autor. Que aí vira monografia. Percebem? Se o autor tem um livro só, eu vou fazer uma dissertação de mestrado, é difícil. Porque aí eu resumo o livro. Resumir o livro é monografia. Então, atenção na escolha dos textos para mestrado. Se é um autor, você precisa ter um autor que tenha pelo menos algumas obras. E que fale daquela ideia que você quer estudar em vários lugares. Talvez em tempos diferentes. Escreveu 10 anos atrás, escreveu agora, escreveu depois. Aí você percebe. Ficou claro o que é mestrado? Aqui eu explico agora. Escolhe uma chave, organiza e interroga os textos do autor. É um critério de julgamento, exige mais. Entende bem os textos em questão, que é o nível anterior, mas agora você organiza. Organiza em torno de um tema, de uma chave central. Esse é um aspecto novo, que a graduação não tem. Nisso difere. Portanto, não é monografia, é dissertação. Sistematização. O valor dela está na esquematização, na estruturação. Por exemplo, eu escolho a categoria finitude. E leio 2 filósofos, 2 obras. E vejo que esse autor tem um conceito de finitude e esse tem um. Estou pronto. Dissertação de mestrado. Ótimo. Finitude. Finitude em Heidegger, finitude em Kant, finitude em Kant. Mas que Kant disse, que Heidegger disse, que outro disse. 3 monografias organizadas em torno de finitude vira mestrado. Ficou claro, filhinho? Deu para entender? Porque eu acho que isso salva muito vocês que ficam doidos no mestrado, não sabem o que fazer no mestrado. Mestrado não é monografia. Monografia também não é mestrado. Então, o conceito finitude se amplia. Ele enriquece, estrutura sobre vários aspectos, porque aquele autor trouxe aquele aspecto, aquele outro trouxe aquele aspecto, mas a palavra é finitude. Mas esse trouxe esse aspecto, outro não trouxe. Então, meu conceito de finitude termina mais rico do que começou. Monografia não, termina como começou. Mestrado já enriquece no caminho. A chave interpretativa nasce de nós, do leitor. Motivação da pesquisa, o interesse, assim por diante. Vamos para frente? Eu vou saltar tudo isso porque não vai dar tempo. Para entrar no doutorado, depois a heurística é mais importante. Doutorado já é diferente. Essa chave
tem que ser original. Nunca ninguém encontrou, nunca ninguém a pensou. Aí supõe que você tem uma familiaridade com o tema. Eu não posso fazer doutorado sobre um assunto que eu não conheço. Ah, eu vou fazer doutorado sobre canto. Nunca li, não. Nunca li canto, não. Doutorado vai, nunca. Supõe que você esteja familiar com esse autor, tenha lido muito dele, de repente lhe ocorre, ninguém nunca trabalhou esse aspecto. Eu vou trabalhar doutorado. Nunca ninguém pensou que Torres Queiroga, quando fala de revelação, ele está influenciado pelo Opus Dei. Ele é espanhol, então é Opus Dei que explica. Descobri! Eureka! Doutorado! Nem ele sabia disso, coitadinho. Que ele era Opus Dei. Provo aqui, Opus Dei disse isso, Queiroga disse isso, Opus Dei disse isso, Queiroga disse isso, Opus Dei disse isso, Queiroga, Opus Dei, coitadinho, não sabia que era. Tese doutoral. É a novidade. A tese doutoral precisa ter uma novidade. É o que eu pergunto sempre quem vai fazer uma tese doutoral comigo. Qual a novidade que você quer mostrar? Se não sabe, não está maduro para doutorado. Quem não tem na cabeça nenhuma novidade não está maduro para o doutorado. Tem que esperar. Agora vem, isso aí vai para frente. O resto pode ler essas ideias aí. Agora vem o que eu quero chamar, nesses últimos minutos, que é a invenção minha. Nível doutorado, agora, nível heurístico. Esse de que eu gosto mais. O que é heurístico? Primeiro eu queria a palavra. Claro, é grego. Veio de eureka, que é descobrir em grego, né? Eureka, mas é eureka. Nem precisa ler isso, não, que eu vou explicar sem ler. Heurística é o que eu acho mais importante. Supõe um pouco de mais maturidade. Eu sou velho, né? Vocês são jovenzinhos. Só vou abrir o caminho para vocês. Na idade de vocês é mais difícil. Significa eu ter diante de mim um pensamento. Henrique Vaz, por exemplo. Quando eu penso Vaz, aí eu começo a fazer ilações que já saem totalmente do Vaz. Mas ele me impulsionou, me impeliu. Ele foi a fonte da descoberta heurística. Já não é ele mais. Já não me interessa se ele disse ou não disse isso. Interessa que ele me fez pensar isso. Heurística significa que uma realidade, um pensamento, uma experiência me faz pensar outras coisas. Que já não tem mais nada a ver com aquele. Tem que ver que inspirou. Portanto, não é tese, que eu não estou provando nada. Para homilia, fantástico. Fazer homilia. Com toda a modéstia, as homilinhas que eu faço lá em Vespasiano, elas agradam porque ela tem muito de heurística. Eles não sabem isso, né? A última homilia que eu fiz, da serpente, que Jesus se compara com a serpente, não é verdade? Falando com Nicodemos. Assim como a serpente, Moisés levantou a serpente, eu serei levantado. Isso aí não é heurística, isso aí está no Evangelho. Agora me vais pensar na serpente. O que é a serpente? Que tipo de bicho ela é? O que ela significa? A traiçoeira, a venenosa, a quinquina. Aí vai, aí você começa. Você começa a deslanchar. Não está lá no texto isso. Por que a serpente cura e por que a serpente mata? Qual que cura, qual que mata? A de baixo mata, a de cima cura. Por que a de baixo mata e a de cima cura? É isso. A de cima curou, a de baixo matou. O baixo mata, o cima cura. Aí você começa a refletir, por quê? Porque quando eu estou enlodado, eu estou enterrado na terra, eu morro. Quando eu subo, eu... Aí vem Platão, vem Aristóteles, vem o que você quiser. Você navega. Isso é heurística. Por exemplo, um texto que eu li lindo, heurístico, foi de Roberto da Mata. Ele compara carnaval, procissão e parada militar. Na parada se marcha,
No carnaval se dança, na procissão se arrasta. Olha que lindo. A procissão a gente vai arrastando o pé. Quereléis, São Cristoléis, Quereléis. No carnaval se dança. Na parada. Pum, pum, pum. Aí começa. O que é o dançar? O que é o arrastar? O que é o marchar? Aí começa. Eu já fiz uma homilia sobre isso. Eu li nele essa ideia, entrou aqui, agora eu navego. Aí eu crio, vou criando. Isso nós podemos fazer muito, gente. A patrística é assim disso. Orígenes é todo heurístico. Ele olha para aquelas metáforas do Antigo Testamento e começa a dizer isso de Moisés. Isso não tem nada a ver com o texto. O exegeta alemão que está lá pesquisando, não tem nada a ver. Ele nem entendeu Orígenes, porque Orígenes não está nem perguntando se aquele chifre de Moisés era de luz ou era de cabra. Aí ele começa, o chifre pode ser de cabra, o chifre pode ser de luz. Quando é de luz serve para isso, quando é de cabra para aquilo. A cabra fura a barriga, a luz ilumina, aí começa. Ele sai com o chifre, né? Moisés, lá de luz. Então você pega essa imagem e começa. O que a gente precisa, então, aí que vem eu pensar, precisa saber fazer relação. Por isso só tem pensamento heurístico quem é criativo. Não tem outro jeito. Quem pensa. Porque aí você cria relações novas. Cada vez mais lindas. E é impressionante como isso o brasileiro é bom. O alemão é horroroso, porque é pesado demais, é hipopotâmico. Entende? Um autor de língua portuguesa que é muito heurístico nas palavras é um Mia Couto. Conhece Mia Couto? Frequenta esse autor. Ele escreve em português. Ele é moçambicano. Esteve, inclusive, já em Belo Horizonte. Dá um exemplo de Mia Couto. Fulano andava cabistonto. Cabisbaixo e tonto. Cabistonto. Isso é heurístico. Existe a palavra cabistonto? Não. Existe cabisbaixo e existe tonto. Ele cabistonto. Caminhava na rua como um cego desbengalado. Tira a bengala do cego. Tira a bengala, ele não anda. É isso que é heurístico, gente. Leia esse homem. Ele tem uma capacidade fantástica heurística. Só que ele faz com as palavras. Outro genial também é o Guimarães Rosa. Por que Guimarães Rosa é tão genial? Porque o nível heurístico dele é altíssimo. E a gente às vezes não alcança. Eu li um livrinho agora, recente, de um médico sobre a medicina em Guimarães Rosa. O médico pegou o livro de Romão Veredas, Grande Sertão Veredas, começou a vasculhar, e alguns contos, vasculhar as entradas da medicina lá dentro. Isso aqui é prova de um médico. Essa palavra é médica. Essa doença, esse comportamento, esse tipo de pergunta é de médico. Coisa fantástica. E aí começa a navegar. E ele talvez fazia isso sem se dar conta, porque era Guimarães Rosa. Então, terminando o nosso curso, essa tarde, o mais importante na formação da vida intelectual da criatividade é percorrer as 4 etapas. Temos que começar com a graduação, reproduzir corretamente o pensamento. Temos que aprender a organizar através de uma chave. Devemos descobrir algo novo no pensamento. E, sobretudo, devemos nos deixar inspirar por um autor e depois navegar por os nossos caminhos próprios, independente desse autor. Portanto, não sei se Kant disse isso, mas Kant me ajudou a pensar isso. Não sei se Hegel disse isso, mas Hegel me ajudou a pensar isso. Não sei se Heidegger disse isso. O Heidegger vai dizer que não interessa. Mas, para mim, Heidegger me inspirou a fazer isso. Então, eu tenho um pensamento heurístico. Boa tarde, até a próxima aula.